Agora nós entramos na parte final do livro A Gênese. E é bom que a gente entenda o plano geral da obra para a gente perceber o entendimento a que o autor, no caso Allan Kardec, pretende nos conduzir. Veja que ele começou lá no início com a origem dos seres humanos, a origem do mundo, do próprio planeta Terra, passou pela pessoa de Jesus, analisando os seus milagres, os seus feitos extraordinários, e agora ele vai analisar as predições quanto ao futuro do planeta Terra. Para isso ele vai apresentar o que ele chama de uma teoria da presciência, uma teoria espírita da presciência, ou seja, da previsão, da profecia. A pergunta que ele pretende responder é: como é possível o conhecimento do futuro? O passado a gente pode recuperar através da história, mas o futuro não parece estar ao nosso alcance. A gente pode até prever algumas situações que poderão acontecer em decorrência do que está se dando agora, mas mesmo assim com grandes possibilidades de erro, porque o futuro normalmente ele é incerto. Então Kardec pergunta: como, pois, se há de saber que, no caso, essas coisas, que elas acontecerão? O ponto de partida que ele adota é que são muito numerosos os casos de predições realizadas. Ele entende que há profecias que, do ponto de vista histórico, é possível se perceber que elas se cumpriram. Outro ponto em que ele vai se assentar também é que, com certeza, essas predições não se produzem com exclusão das leis naturais. Toda explicação ele entende que deve passar pelo crivo da racionalidade da lógica científica. O raciocínio que ele utiliza para começar esse capítulo é o mesmo que ele usou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, naquela lição chamada O Ponto de Vista. Ele diz o seguinte: suponhamos um homem colocado no alto de uma montanha a contemplar a vasta extensão da planície à sua volta. De lá, esse homem percebe, por exemplo, um viajante lá embaixo que está percorrendo pela primeira vez aquela estrada. Ele que está sobre a montanha consegue vislumbrar toda a extensão do trajeto, mas o viajante que está lá embaixo, ele só vê, quando muito, alguns metros à sua frente. Esse viajante não tem como antever os pequenos obstáculos que existem na estrada, as dificuldades, os desafios que o futuro lhe reserva, e nem mesmo os riscos de um possível assalto ou de um acidente. Ou mesmo ele não percebe, por exemplo, uma casa modesta ali da região onde ele possa se abrigar para um breve descanso. Para o viajante lá embaixo, o futuro é totalmente incerto. E o tempo só vai acontecendo na medida que ele caminha. Mas o homem que está sobre a montanha detém a visão do trajeto inteiro, como se tudo para ele fosse um presente ampliado. E aí Kardec propõe um exercício de pensamento que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: olha, suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: amanhã você terá que atravessar um rio que não tem ponte. Daqui a 3 dias você vai passar em um local onde você com certeza será assaltado, mas há uma casa logo à frente onde você poderá solicitar socorro. Você concorda que para aquele viajante ele está predizendo o futuro? É desse raciocínio que Kardec vai derivar então a sua teoria da presciência. Ele entende que os espíritos que ele chama de mais elevados, sobretudo aqueles que estão situados fora do mundo material, estão em uma condição de consciência que lhes permite ter uma visão de todo o trajeto. Enquanto que para os encarnados, e mais ainda para os menos conscientes, a visão é mais limitada, é mais circunscrita, como se ele usa essa palavra, se um nevoeiro lhes ocultasse as coisas à frente. Então ele escreve assim: olha, compreende-se, pois, que de conformidade com o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos e mesmo de muitos milhares de anos. Kardec explica que as situações que o viajante vai encontrar pela frente se constituem para ele em oportunidades de aprendizado. Ele usa a metáfora da escola e o conceito de prova, que é muito comum no meio espírita, como exame de conhecimento, como oportunidade de aprendizado. O mundo é a escola, e as situações imprevistas da escola são, portanto, essas oportunidades de aprendizado, oportunidades de consolidar conhecimentos, ou de testar se nós já aprendemos os segredos daquela caminhada. Uma pessoa, quando fora do corpo, pode ter uma antevisão dos cenários que se desdobrarão à sua frente. Seria essa a explicação, por exemplo, para a antevisão dos profetas, dos visionários. Ele exemplifica com a certeza que Cristóvão Colombo tinha com relação à descoberta da América. Para ele, isso estava muito claro.
Era como se fizesse parte do presente. Então Kardec comenta, o dom da predição nada tem, pois, de sobrenatural, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Repousa sobre as propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio a dar a conhecer. O interessante é que Kardec tem consciência de que essa teoria que ele está propondo também tem os seus limites, tanto que ele escreve assim, olha, esta teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos que se possam apresentar de revelação do futuro, mas não se pode deixar de convir em que lhe estabelece o princípio fundamental. Ele mesmo vai apontar situações em que alguém pode ter uma visão de uma possibilidade futura, mas que pode se equivocar com relação, por exemplo, a quando isso se sucederá. Ou o caso de uma pessoa que tem a percepção daquilo que se constitui um projeto na dimensão espiritual, mas que depende de diversas variáveis para se concretizar, ou que pode até nem acontecer. E aí, do item 11 até o item 18, ele vai discutir uma previsão a respeito do próprio Espiritismo. Porque, pelo que os Espíritos lhe haviam dito, ele entendia que, apesar dos obstáculos, o triunfo do Espiritismo estaria muito próximo. E aí também gerava aquela dúvida, mas se o triunfo do Espiritismo se constituía uma vontade de Deus, havia também a liberdade de ação dos homens, e isso por si só já gerava uma incerteza. Ele escreve, por isso, os espíritos verdadeiramente sensatos nunca predizem coisa alguma para épocas determinadas. E ele aproveita para comentar também a questão dos textos cabalísticos, esses textos em linguagem apocalíptica, como, por exemplo, o texto de Nostradamus. Ele entende que esses textos não suportam análise racional. E aí a gente pode entender isso com muita facilidade, porque normalmente, depois que o fato acontece, é muito fácil você falar, olha, isso aqui estava profetizando aquilo, né? Agora, o desafio é você ver aqui esse texto que dizem que é uma profecia e, com base nele, você saber que algo vai ou não acontecer, quando é que isso vai se dar. Com isso, Kardec considera que tem agora, então, uma teoria para explicar uma série de predições que constam lá nos evangelhos, e que é o conteúdo do capítulo 17, e com o qual Kardec pretende preparar a gente, leitor, para o final do livro, onde ele vai demonstrar o cumprimento de uma das profecias de Jesus. Para ele, o Espiritismo é o cumprimento de uma das profecias de Jesus. A Zéza, que leu o capítulo com antecedência, ela comentou que estranhou muito certas expressões atribuídas a Jesus. Ela não vê sentido, por exemplo, em Jesus se vangloriar dos milagres que ele teria realizado, de fazer ameaças, de amaldiçoar cidades. É muito interessante esse ponto de vista que a Zéza levantou, e ela tem razão. E a explicação para isso é muito simples. O Kardec mesmo, lá no Evangelho, ele lembra que os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus, e que por isso eles nem sempre refletem adequadamente as palavras e o pensamento de Jesus. Kardec começa então pela afirmação de Jesus, segundo a qual ninguém é profeta em sua própria terra. E para Kardec, isso se dava pelo simples fato de que as pessoas não percebem os sinais de elevação moral ou a importância da contribuição dos seus contemporâneos. Normalmente, só após a morte da pessoa é que o valor dela é reconhecido. E aí, às vezes, até lembrou o ditado, santo de casa não faz milagres, né? As pessoas não conseguem ver o valor do seu contemporâneo, e é muito simples. A Flávia, inclusive, se lembrou de um caso que foi vivido por nós na Fraternidade Espírita, que é muito interessante. Dona Andresa era uma senhora muito idosa, já seus 90 anos, mas muito lúcida, generosa, ela repartia até mesmo quase nada que ela tinha com quem necessitava. Não foram poucas as pessoas que conseguiram ter uma moradia, uma casa daquelas da Vila Mutirão, por intercessão dela, que ia até lá no Palácio do Governo, onde ela acabou conquistando acesso pela sua ousadia, pela sua coragem de enfrentar situações e por jamais defender interesses próprios. Isso fazia com que os pedidos dela fossem sempre atendidos. Dona Andresa morreu anônima, sozinha na sua casinha modesta e sem mobiliário. Poucas pessoas perceberam naquela mulher simples, pobre, sem nada, a grandeza de espírito que lhe caracterizou a trajetória final da sua vida tão singela. Hoje, quando ela comparece nas nossas sessões mediúnicas, é como um espírito iluminado que nos presenteia com seus sábios conselhos, com suas orientações afetuosas, suas palavras muito calorosas, carregadas de afeto.
Então, assim, normalmente as grandes almas quase sempre passam anônimas por esse mundo. Depois é que elas vão ser reconhecidas. Em seguida, Kardec, nos itens 3 a 9, ele vai transcrever várias das previsões que Jesus teria feito aos seus seguidores com relação à sua morte. O título desse tópico é Morte e Paixão de Jesus. Como Jesus devia ter total clareza da sua atuação e do seu papel, Kardec entende que ele sabia que a morte no suplício forçosamente seria sua consequência. Em seguida, do 10 a 13, que ele intitulou Perseguição aos Apóstolos, também tem ali um dado curioso. Quem escreveu esse texto associou uma afirmação que teria ouvido de Jesus à morte de Pedro, o apóstolo. E aí eu sugiro que você leia essa possível profecia e veja se você acha que ela faz sentido, ou se não é uma daquelas que depois que aconteceu, a gente deduz claramente que é isso, né? É a que está no item 13 desse capítulo. Eu acho que vale a pena. Vai lá dar uma lida e ver o que você acha. Na sequência, dos itens 14 a 19, as profecias a que Kardec intitula de cidades impenitentes e aquelas outras relacionadas à ruína do templo de Jerusalém, quando ele diz que Jerusalém seria calcada aos pés pelos gentios. Kardec comenta que também ali não há nada de sobrenatural. Jesus é como o homem no alto da montanha, ele abarca a estrada a ser percorrida e ele vê o termo. Kardec escreve assim: dos conflitos presentes, ele deduz o futuro. No item 23, Kardec transcreve um longo discurso de recriminação que Jesus teria feito contra os religiosos da sua época, o que a Zésa disse, né? A quem ele chamava de fariseus hipócritas, que se prendiam às exterioridades e abandonavam o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Que por fora faziam questão de parecer justos, mas que por dentro se apresentavam cheios de hipocrisia e iniquidade. O tópico traz o título Maldição contra os fariseus. Kardec não faz nenhum comentário nesse tópico, e aí a gente fica pensando, será que ele entendeu que esse texto era autoexplicativo? Ou será que ele associou o texto aos conflitos que estavam acontecendo na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? A gente não sabe, né? Mas será que não seria, sob certos aspectos, o que acontece ainda hoje no nosso meio mesmo? Nós nos afirmamos irmãos uns dos outros, mas nós tratamos aqueles que pensam diferente de nós como irmãos? Kardec vai prosseguir com o trecho do Evangelho de Mateus que diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, que vem em seguida de outra afirmação também impactante. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E se a gente pensar bem, realmente, amor ao próximo como a si mesmo, perdão das ofensas, amor aos inimigos, isso são valores atemporais, isso nunca vai passar. Por isso Kardec considera que o seu código moral, no caso o código de Jesus, será eterno porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. E nesse ponto ele questiona as religiões do seu tempo, de uma maneira que nós podemos perfeitamente trazer para a nossa realidade. Será que nós captamos mesmo o significado das palavras de Jesus, da mensagem dele? Será que nós não lhe deturpamos o sentido? Será que nós não transformamos os ensinamentos de Jesus em instrumentos de dominação? Será que nós estamos livres das censuras que ele dirigiu aos fariseus do seu tempo? Estamos mesmo conseguindo estabelecer, Kardec põe tanto na teoria como na prática, o que seria a expressão pura da sua doutrina, da doutrina de Jesus? E ele diz, se todos houvéssemos aprendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todos nos teríamos encontrado no mesmo terreno e não existiriam divisões entre nós. Nós falamos de diálogo interreligioso, mas não conseguimos sequer dialogar com as outras correntes em que se divide o próprio Espiritismo. Em seguida ele vai comentar a metáfora da pedra angular, que seriam os ensinamentos de Jesus. E depois a parábola dos vinhateiros homicidas, que é aquela história que conta dos vinicultores que se voltaram contra os servos do dono da vinha e depois contra o seu próprio filho, em uma alusão aos profetas e à própria história, a ele próprio Jesus. E Kardec pergunta, que fizemos das suas máximas de caridade, de amor e de tolerância? Das recomendações que fez a seus apóstolos para que convencêssemos os homens pela persuasão e pela brandura?
Que fizemos da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele exemplificou? Em seu nome, nos violentamos verbal ou moralmente, tudo em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Kardec conclui esse tópico indagando o que Jesus diria ou se vivesse hoje aqui entre nós. E aí a gente fica refletindo, quais os interesses que nós realmente temos defendido? O dos pobres, dos desvalidos ou dos ricos e poderosos? Nós estamos mesmo atentos que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Nós estamos mesmo tomando partido dos oprimidos? Ou o nosso silêncio acaba funcionando como tomar partido dos opressores? Nos itens seguintes, 31 e 32, Kardec desenvolve uma reflexão em torno da ideia de um só rebanho e um só pastor, como uma espécie de antevisão de algo que era uma crença na sua época, no século XIX, que era a ideia de unidade. Acreditava-se que tudo tendia para uma unidade. Nesse caso, essa unidade se daria em torno dos valores europeus, claro, do cristianismo enquanto religião, da sociedade industrial, daquela sociedade racional fundamentada na ciência, que era típica do povo europeu. Hoje é preciso a gente ter claro que aquele sonho de unidade era muito mais uma visão platônica de mundo, uma visão muito eurocêntrica, e que merece hoje um olhar diferente por nossa parte, sobretudo por conta dos desenvolvimentos que, em especial, a antropologia trouxe para essa ideia. Kardec entendia que os povos do mundo inteiro já confraternizam como os das províncias de um mesmo império. E passados mais de um século é possível a gente observar que essa confraternização era, na verdade, apenas aparente, né, gente? O que a gente via era uma relação de dominação colonial, mediante a qual os ricos comerciantes europeus se impunham pelas armas dos seus governos sobre os povos militarmente mais frágeis, como a África, Américas, Austrália. A pretexto de lhes levarem à civilização, o que eles pretendiam mesmo era criar novos mercados para os seus produtos. Mas ainda que a ideia de uma religião que um dia venha a congregar todos os homens sob o mesmo estandarte, como ele diz, ainda que essa ideia possa ser questionada, o texto de Kardec traz uma ideia que merece nossa reflexão. Na verdade, ele fala das religiões do seu tempo, mas nós podemos perfeitamente aplicar isso ao espiritismo de hoje. E ele diz mais ou menos, nós podemos traduzir assim, que a visão espírita que haverá de prevalecer será aquela que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva. A mais em harmonia com as necessidades sociais, a mais apropriada, enfim, a fundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. Azés observou que não faz sentido a gente pensar que um dia todas as pessoas formarão a mesma ideia de Deus e que todos terão Jesus como mestre, desconsiderando, por exemplo, a crença dos budistas, dos taoístas, dos xamanistas, dos candomblecistas e de outras tradições tão milenares quanto a nossa. Parece claro que cada povo deve manter suas crenças e seus mestres, o que também não deve impedir que todos nós nos consideremos como irmãos ou como parte da grande família humana. Desse ponto em diante, Kardec aborda o advento de Elias, em seguida o anúncio do Consolador, que ele chama de Anunciação do Consolador, que ele conclui ser, no caso, o Espiritismo. Também aqui é preciso entender o Espiritismo enquanto conjunto de ideias sobre o mundo e sobre a vida, acrescido das suas implicações filosóficas e éticas, e não a religião espírita como nós conhecemos hoje, o que seria, vamos e convenhamos, muita presunção da nossa parte. E depois vem as profecias relacionadas ao segundo advento do Cristo, que os apóstolos esperavam que viria ainda naquele tempo, e pelo qual os cristãos ficaram esperando durante séculos. Kardec observa que isso deve ter sido uma expectativa dos cristãos que atribuíram a algumas palavras de Jesus, essa ideia, tanto que ele chega à seguinte conclusão: seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como eles supuseram. Kardec vai concluir o capítulo analisando os sinais precursores de uma espécie de final dos tempos, quando o Senhor implantaria definitivamente na Terra o reino dos céus.
Esse período, nas profecias que foram atribuídas a Jesus, seria marcado por tremores de terra, por ruínas e desolações, que eram ideias que a gente sabe que estavam sempre presentes na tradição judaica. Essas predições estão presentes nos 4 evangelhos, e é por essa razão que Kardec considera que elas podem ter mesmo sido, elas podem ser alegorias de que Jesus teria se utilizado para tocar os espíritos dos seus seguidores, que eram muito presos a esse tipo de imagem. Elas podem até representar a luta entre as, Kardec diz assim, olha, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Ele acha que esses sinais anunciariam o tempo em que se instalaria na Terra uma nova organização social, fundamentada nos valores da solidariedade e do amor ao próximo, o reinado da felicidade, visto dizer ele que depois dos dias de aflição virão os de alegria. A eclosão da mediunidade nas sociedades europeias, que foi um fenômeno social naquele início do século XIX, foi entendida por Kardec como uma espécie de sinal que marcaria a chegada de uma nova era, de um novo tempo. Kardec associa aquele momento histórico que ele estava vivendo à profecia evangélica que dizia que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E aí ele vai fazer os retoques finais do capítulo, associando a ideia de um juízo final às transformações sociais que estabeleriam na Terra, portanto, esse tão sonhado reino dos céus anunciado por Jesus, e que ele, Kardec, chama de mundo de regeneração. Mas ele mesmo tem a dúvida, mas como isto se dará se na Terra ainda existe tanta maldade e tanto ódio? E aí ele vai entender que isso vai se dar pela exclusão dos espíritos endurecidos no mal, que serão exilados para mundos inferiores, sendo substituídos por espíritos melhores. Kardec escreveu esse texto em 1867, na segunda metade do século XIX. No próximo capítulo, ele vai desenvolver essa ideia sob o título Os Tempos São Chegados, encerrando o livro dessa maneira. A Gênese é como se fosse uma grande história da humanidade, desde a criação do universo até as transformações que se entreviam no tempo em que ele, Allan Kardec, viveu. Mas nós vamos deixar para analisar esses detalhes no estudo que nós vamos fazer do capítulo 18, que eu sugiro que você leia antes do nosso próximo encontro. Se não for pedir demais, eu vou pedir também que você se inscreva no nosso canal, que você dê o seu like, comente, compartilhe, de modo a gente poder ampliar essa comunidade de aprendizagem que nós estamos construindo com o estudo dos livros de Kardec. Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus.